Origens do pentecostalismo. As igrejas que são conhecidas ou são chamadas ou se autodenominam de igrejas pentecostais. A Igreja de Deus é uma delas. Tá? É uma igreja pentecostal histórica. Então, faz parte do universo de igrejas pentecostais, que surgem do final do século XIX e início do século XX. Então, nós vamos falar do lugar, da origens do pentecostalismo, para vocês entenderem melhor. É importante entender o que é o pentecostalismo, mas também as origens do pentecostalismo. Nós vamos falar sobre as duas coisas. As origens do pentecostalismo. O termo pentecostal está relacionado a Atos, capítulo 2, a festa de Pentecostes, que aconteceu no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo sobre os irmãos que estavam ali presentes, os discípulos do Senhor que estavam presentes, cerca de 120 pessoas. Elas foram cheias do Espírito Santo. Houve a linguagem lucana, a linguagem de Lucas. Eu acho que em Atos, capítulo 2, é que todos foram cheios. Eu acho que verifique aí quem está na Bíblia. Eu não trouxe foram cheios do Espírito Santo. Eu acho que é a linguagem utilizada por Lucas em Atos, capítulo 2. E aí o pentecostalismo, tomando como base, foram cheios. Né? Não usa a expressão batismo. Depois nós vamos explicar isso. Batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então, os irmãos, no final do século XIX, início do século XX, começaram a usar o termo pentecostal. Então, mas ainda não é a origem do pentecostalismo. Isso se tornou popular. Jornal pentecostal. Começou a sair periódicos. Hoje, os periódicos, revista eletrônica, até o blog está saindo já de moda. A pessoa posta mesmo no Instagram, faz vídeos no YouTube, tem um canal no YouTube sobre notícias. Tem até, eu fiquei sabendo, Fuxico Gospel. Aí, ó. As irmãs sabem aí, ó. Fuxico Gospel. Fofoca Gospel. Tem fofoca gospel. Então, só que alguns anos atrás, alguém queria expor uma ideia, um pensamento, escrever sobre qualquer assunto, era uma revista. Tinha uma tiragem ali de 2.000 cópias, 1.000 cópias, 3.000 cópias, e divulgava-se aquele pensamento, aquela ideia, ou aquela doutrina, aquele sistema de ensino. Então, muitas igrejas tinham seus periódicos. E em muitas igrejas começaram a sair periódicos, jornais com o nome pentecostal. A Fé Pentecostal, Jornal Pentecostal, Culto Pentecostal. Começaram a usar a nomenclatura pentecostal, o nome pentecostal. E aí vocês vão entender que, a partir da popularização do termo, que anteriormente não era dessa maneira, com a popularização do termo, no início do século XX, precisamente em 1901, a maioria dos historiadores reconhecem que essa data que tem início o pentecostalismo moderno. Mas a Igreja de Deus não é de 1886, não é uma igreja pentecostal. A Igreja de Deus em Cristo, tem Igreja de Deus em Cristo.
é de 1896. E tem outras igrejas que mais tarde aderem ao pentecostalismo. Então, para que vocês possam entender, mais tarde vão aderir ao pentecostalismo, se identificar com as doutrinas pentecostais, mas elas surgem antes de 1901. Mas por que 1901 é importante? Não é importante apenas para o surgimento de uma denominação, da missão da fé apostólica, que surge na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906, liderada pelo pastor negro chamado William Seymour. Era um pastor negro, neto de escravo, cego de um olho, e ele é o líder do maior avivamento pentecostal de todos os tempos. O maior avivamento pentecostal da era moderna, melhor falarmos assim, em 1906. Mas também a Igreja de Deus já tinha passado por um avivamento 10 anos antes. Eu estou dando um panorama, uma geral, e depois nós vamos falar com mais calma das partes. Tá? Em 1896, aconteceu, relacionado à Igreja de Deus, o avivamento de Camp Creek. Camp Creek em inglês, né? Creek é rio. Onde passava um rio, a localidade era Camp Creek, Barney Creek. Era o rio de Barney, o rio de Creek. Então, esses nomes. Creek é rio. O avivamento de Camp Creek está relacionado à Igreja de Deus. Depois nós vamos falar. Aconteceu 10 anos antes do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa, ele é mais conhecido no movimento pentecostal por duas razões. Podemos até listar mais razões, mas por duas razões principais. Los Angeles era um grande centro. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que tinha pessoas de várias nacionalidades que iam para ali. Hoje é uma das grandes capitais norte-americanas, Los Angeles ainda. É uma megalópole, não sei nem quantos milhões de habitantes existe. Então, o que aconteceu em Los Angeles, na Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, vou explicar, foi maior divulgado, teve uma divulgação muito maior do que um avivamento numa localidade, sem muita expressão. Camp Creek, irmãos, era comparar Fortaleza com, dizem no interior assim, não querendo... Não, mas eu sem muita expressão, menor, não é querendo menosprezar, não, mas uma cidadezinha pequena, como comparar Fortaleza com Missão Velha. Um avivamento que aconteça em Missão Velha é importante? Sim, é importante. A partir dali, o fogo pode se espalhar e chegar em outras partes. Mas em Los Angeles ou em Fortaleza, um avivamento acontecendo tem muito maior visibilidade e um alcance muito maior. Foi exatamente o que aconteceu em Azusa. O avivamento de Azusa, primeiro, foi uma grande capital, foi num grande centro, foi numa cidade cosmopolita, pessoas de várias partes estavam ali. Uma outra coisa que aconteceu que coloca o avivamento de Azusa como mais importante que um avivamento moderno, um avivamento pentecostal. Ocorreram outros avivamentos não ligados ao pentecostalismo, sim. Os avivamentos de 1858, os avivamentos liderados por um pregador. Era o mais importante pregador desse momento, foi Charles Haddon Spurgeon. Então,
avivamentos, o primeiro avivamento no século XVIII, o avivamento do homens que foram usados como Jonathan Edwards. Um avivamento que mudou a sociedade americana no século XVIII, o avivamento wesleyano, Carlos Wesley, John Wesley e George Whitefield, final do século XIX na Inglaterra. Como eu falei, o avivamento de Charles Spurgeon, o avivamento liderado por Spurgeon, não que ele era só a figura de Spurgeon. O avivamento, irmãos, quando Deus estabelece o avivamento, não fica em destaque, não se destaca apenas um pregador, um pastor. Não. São vários homens, ao mesmo tempo, levantados por Deus para anunciar o evangelho com graça e com poder. Então, todo avivamento acontece isso. Mas o grande nome do avivamento na Inglaterra no meados do século XIX, é Charles Spurgeon, na Inglaterra. Nos Estados Unidos, é Charles Finney. Não estou lembrado o nome outro, foi Moody. No final do século XIX, também nos Estados Unidos, foi um grande nome. Então, são avivamentos que não estão ligados ao pentecostalismo. O pentecostalismo surge depois. Então, avivamentos ocorreram antes de Azusa Street, antes da Rua Azusa. O avivamento de Camp Creek é um exemplo, 1896. Mas antes de 1896, não apenas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, já se tinha notícias de avivamentos e de pessoas que haviam falado em línguas. Que pessoas que começaram a falar em outras línguas, serem batizadas com o Espírito Santo, ter a experiência do enchimento do Espírito Santo. Curas e milagres ocorreram na Índia, Inglaterra, Alemanha, Canadá, vários países ocorreram. Antes, tem um livrozinho, eu não trouxe ele, eu estou ficando assim ruim de nome, né? Às vezes falta o nome. É de um teólogo pentecostal assembleano, e ele foi, eu acho que falecido ele foi filho de pastor e neto de pastor, ligados ao início do pentecostalismo americano. E ele conta que a avó dele teve uma experiência pentecostal antes de Azusa, antes de Camp Creek, já havia falado em línguas. E relata outras pessoas que também tiveram experiências semelhantes. Então, o fenômeno das línguas que marca o pentecostalismo, e que depois passa a ser identificado com o batismo com o Espírito Santo. Também vou explicar porque é uma doutrina importante, não apenas para a Igreja de Deus, mas para todas as igrejas pentecostais. É a doutrina que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado com falar em outras línguas. Qual é a evidência de você ter recebido o batismo com o Espírito Santo? Ter sido enchido, preenchido pelo Espírito Santo. É o falar em outras línguas. Eu vou ler aqui. O movimento pentecostal atual teve início no Bethel Bible College, de Topeka, estado de Kansas, nos Estados Unidos, em 1901. Por que essa data é preferida pelos historiadores? Porque é nesse momento aqui que uma mulher, uma irmã chamada Agnes Osman, no final
de dezembro de 1900, foi um ano novo, para uma vigília, para 1901, na virada do ano, ela falou em línguas. Mas, professor Pérez, o senhor não acabou de falar que muitas pessoas já haviam falado em línguas antes de 1901, antes de 1906, do alfabeto da Rua Azusa? Sim, mas aqui tem uma diferença. Porque Charles Parham, que ele é conhecido como o pai do pentecostalismo moderno, Charles Parham, ele era professor, começou a ensinar a Bíblia numa escola teológica, para falhar a voz, numa escola teológica, uma escola bíblica, escola de treinamento bíblico. O William Seymour foi aluno dele, só que o William Seymour, que foi o líder do avivamento da Rua Azusa, ele não podia entrar na sala de aula, porque a sala de aula só entrava branco. Felipe, assim, Henrique, Gervásio, já não... A aula de Carlos também já... Mas se fosse agora também. Sair de casa. Irmãos, realmente, aí a questão racial, o pentecostalismo também foi importante nessa questão racial. Que muitos dos pastores, às vezes eu estou abrindo parênteses e falando, eu vou lembrando e incluindo outras coisas, tá bom? Estou falando do assunto, às vezes, importante, porque os principais líderes das maiores igrejas pentecostais no seu início eram negros. William Seymour, ou Seymour, o nome do outro camarada, a gente vai olhar aqui, esse slide aqui, também era negro. Charles, agora faltou, negro, eu não sei se eu guardei a foto deles, eram negros. E eles pastoreavam pastores brancos. Quando o movimento cresceu e a igreja cresceu, o William Seymour, ligado à Missão da Fé Apostólica, Mission Faith Apostolic, era o nome da igreja, e o Charles, não é Parham, é o outro, não, esse é o Parham, é o pai do pentecostalismo, é o outro. É o líder, foi o primeiro pastor da Igreja de Deus em Cristo, Church of God in Christ. Negro. Está normal, eu o senhor está ainda está no mesmo. Estão ouvindo bem? Sim, pastor. Sim, bispo. Ótimo. Quiserem interromper, fazer pergunta, podem ficar à vontade, tá bom? Ok, obrigado. Então, é importante que os principais nomes do pentecostalismo, na sua origem, eram negros. Depois eu trago o nome do outro. Eram negros. E grandes líderes, reconhecidos, assim, pela sua capacidade, a sua importância, que mudou, irmãos, o cenário religioso norte-americano. A importância desses homens. William Seymour, muitos historiadores reconhecem que ele está entre as 100 maiores personalidades na história dos Estados Unidos. Tão relevante foi a importância do avivamento da Rua Azusa e a liderança dele no início. Quer dizer, hoje, Estados Unidos, o número de pentecostais, eu não sei exatamente, mas seja maior, eu acho que não é maior do que igrejas tradicionais, porque a Igreja Batista norte-americana é muito grande, é muito expressiva. É um número aí que eu acho que ultrapassa mais de 10 milhões de membros a Igreja Batista nos Estados Unidos. Aí você juntar as igrejas pentecostais, dá um número aí parecido. A Igreja de Deus tem 1.600.000 membros só nos Estados Unidos.
A Igreja de Deus em Cristo tem uns 4 milhões de membros, é muito grande, e as Assembleias de Deus, aí tem mais de 3 milhões de membros somente nos Estados Unidos. Então, dá um número bem grande. Mas as igrejas tradicionais americanas, presbiteriana, batista, e igreja episcopal é muito grande nos Estados Unidos. Vamos voltar aqui. Então, a importância aqui, porque os historiadores colocam essa data e esse evento em particular, o batismo com o Espírito Santo dessa irmã, Agnes Osman. Eu acho que a Agnes Osman também era negra. Eu não tenho certeza, mas também ela era negra. Era aluna do Charles Parham, que ele é chamado de o pai do pentecostalismo moderno, porque ele, com um grupo de alunos, pela primeira vez, então já tinham acontecido avivamentos anteriores. Já tinha muitas pessoas falando em línguas no século XIX. Não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países. Inglaterra, Ásia. Mas é pela primeira vez que associam Parham e os alunos dele o batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Então, até então, se falava de batismo com o Espírito Santo? Sim. Mas nunca haviam associado que o falar em línguas era a evidência inicial do batismo. E é exatamente nesse ponto, essa doutrina, que diferencia o pentecostalismo de outras igrejas não pentecostais. É o sapatear? O Manu gosta. É o pular? Não. A doutrina distintiva, eu acho que já foi publicado no livro, distintivos, ou está assim na minha cabeça, distintivos da Igreja de Deus. São doutrinas distintivas que diferenciam a Igreja de Deus. E o pentecostalismo como um todo, a doutrina distintiva, o que é que diferencia as igrejas tradicionais? Presbiterianos, batistas, episcopais, congregacionais, evangélica cristã. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é igual à conversão. Você se converte, você recebe o Espírito Santo, portanto, você é batizado com o Espírito Santo. Eles utilizam principalmente as cartas paulinas, alguns versículos de Paulo, para dizer: todos que fazem uma confissão de fé, se convertem e são batizados com o Espírito Santo. Eles são reformadores? Reformados, como se identificam reformados, ou igrejas tradicionais, não pentecostais, vamos chamar assim. Vão dizer que batismo com o Espírito Santo não é uma experiência à parte da conversão. Ok? Aí os pentecostais discordaram disso. Acreditam que o batismo com todos recebem o Espírito Santo no momento da conversão, crê em Cristo, o batismo vem e habita. Mas o batismo, segundo principalmente Lucas, no livro de Atos, identifica o batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão, que capacita o crente para o serviço. Paulo, realmente, o apóstolo Paulo, quando fala de batismo com o Espírito Santo, ele fala de uma experiência de conversão. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Aí os estudiosos
tradicionais vão ser, olha aí, batismo com o Espírito Santo não é uma experiência distinta da conversão. É uma experiência que ocorre no momento da conversão. Aí eles utilizam Paulo. Os pentecostais utilizam principalmente Lucas, o Evangelho e o livro de Atos, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Aí dizem, então Paulo está se contradizendo com Lucas, um fala uma coisa e o outro fala outra. Não. Muitos estudiosos hoje são da opinião que cada um é um teólogo com direitos próprios, tem a sua teologia. As teologias são complementares, não se contradizem, elas se complementam. Paulo usa batismo no Espírito para falar da conversão, e Lucas usa batismo no Espírito para falar de uma experiência profética, uma experiência de poder, uma experiência de ser cheio do Espírito Santo pós-conversão. Então, a teologia pentecostal tem como distintivo doutrinário a crença que há uma experiência para todo crente que é diferente da conversão, pode ocorrer no momento da conversão, mas pode ser separado dela. E essa experiência, chamada de batismo com o Espírito Santo, é evidenciado pelo falar em outras línguas. Quem primeiro identifica isso é Charles Parham. Dá licença, irmãos. Cinco minutos, a gente entra no intervalo. Eu tenho avisado o intervalo. Pois não, irmã Neide. Pode ficar com Pastor, eu já fiquei numa situação assim, porque os pentecostais têm como... Nós, pentecostais, né, temos como base o batismo com o Espírito Santo, né? Mas eu já peguei uma pessoa não tradicional, mas ele disse assim, irmã, assim, a gente não vê eles falarem as línguas dos anjos. A gente vê eles falarem na sua própria língua. Como é que vocês pegam isso como sendo base com batismo com o Espírito Santo? Entendeu? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Sendo que o batismo com o Espírito Santo é falar a língua dos anjos, né? E ali eles não estão falando na sua língua materna, né? Na sua língua paterna, né? Do local ao qual eles pertenciam. E aí eu queria que o pastor me explicasse. A irmã Neide, irmãos, a irmã Neide falou que alguém colocou para ela sobre as línguas. Em Atos, alguns intérpretes, estudiosos, acreditam que em Atos eram línguas conhecidas, línguas humanas. Eram línguas existentes na época. O hebraico, o parto, ou qualquer outra língua lá, que era falada na época. E aí questionou que as línguas, muitas línguas faladas hoje, não são línguas humanas. Tá? É uma questão que colocaram para ela não soube responder. Nós temos que, e aí vai ficar para um outro momento, quando falarmos mais adiante sobre isso. Atos, capítulo 2, dá a entender, e muitos pentecostais acreditam que ali eram línguas humanas. Tá? Mas 1 Coríntios, capítulo 14, já não são línguas humanas. Aí fica uma questão. As línguas de 1 Coríntios, capítulo 14, que Paulo diz, fala e ninguém entende,
Então, quem fala, fala a quem? Para Deus. E não para o homem. Tá? Que fala em espírito e fala para Deus. E só é possível entender através de um outro dom, que é o de interpretação de línguas. Realmente é uma questão que você tem que... Eu tenho uma posição, que tem que ter um estudo aí. Atos, capítulo 2, e 1 Coríntios, capítulo 14. Vou falar em línguas. Hã? O 12 parece diferente e o capítulo 14. Parece ser diferente de Atos. Fala para si mesmo, né? Fala você e Deus, né? Privado, né? Era como se referiu a si mesmo. Edificar. Edificar. É assim mesmo. Aquele que fala com interpretação não fala como você é igreja. Como? Os dons do Espírito Santo. Aí tem essa questão. Eu acredito, irmãos, que as línguas, até mesmo o dom, pode ser tanto uma língua desconhecida do homem, mas tem autores pentecostais. Eu lembrei do autor que falou que foi pai, o pai dele foi pastor, avô, avó eram crentes. É o Charles... Orton, Stanley M. Orton. Stanley M. Orton. Ele é da opinião que as línguas em Atos eram línguas humanas. E Coríntios também. E que hoje, eu não sou dessa posição, e que hoje, eu tenho um livro dele, que hoje essas línguas podem ser só sílabos de línguas que não são faladas mais. E onde eles identificaram isso? Assim, onde eles identificaram que eram humanos? É porque em Atos, capítulo 2, tem que ouviram falar na sua própria língua. Cada um ouviu falar os 120 na sua própria língua. E depois ele faz menção no texto das localidades que tinham presente. Mas nesse mesmo texto já tem uma outra interpretação, que dizem que foi um milagre apenas de audição. Que os apóstolos, os discípulos, os 120, falaram numa língua totalmente desconhecida, e o milagre Deus operou naqueles que estavam ouvindo. Começar... Coloca 100 pessoas falando em línguas numa igreja, irmão. Você entende uma? Não. Ninguém entende nada. Aí alguns são dessa opinião. O que eles falaram não eram línguas humanas. Os discípulos, os 120, falaram línguas como hoje são faladas. E eles ouviram, entenderam no seu próprio idioma, cada um. É uma posição. Não existe só essa. Eu acredito que as línguas, o dom de variedade de línguas, uma pessoa pode falar uma língua totalmente desconhecida ou uma língua conhecida, mas que ela nunca aprendeu. Tem muitos relatos de pessoas que estavam numa igreja e uma pessoa, o brasileiro, um exemplo, começou a falar em alemão e uma pessoa de nacionalidade alemã estava presente e começou a interpretar. Não era o dom de línguas, era a própria língua alemã. Ele está falando isso, isso e isso. Há vários casos, relatos, irmãos, de pessoas sérias, missionários que relatam isso. Então, eu acredito, eu já estudei sobre isso. Eu acho que até o senhor uma vez contou em algum lugar. Então, a pessoa até a nossa média, assim, né? Não entendia muito bem português. Mas foi usado em uma língua estrangeira lá, e outro que também estava lá
Aí tem um caso na história da Igreja de Deus no Ceará. Eu acho que foi isso. Só tem uns detalhes aí que você não lembra bem. De Alfredo Pereira. Tem. Então, eu acredito que as línguas são tanto humanas, podem ser línguas humanas, como línguas totalmente desconhecidas. Tá? Que Atos eram línguas conhecidas, humanas. Em Coríntios, capítulo 14, era língua. Aí ele deu uma palavra que ele cita, uma palavra que ele fala sobre essas línguas que as pessoas não foram apresentadas, ou não conhecem, ou não têm familiaridade, que é o caso dessa língua humana, falar algo que nunca falou, por exemplo, inglês. Eu tinha uma palavra, mas eu não consegui pegar a palavra. Xenoglossolália. Irmãos, nós vamos para o intervalo, perguntas, dúvidas, mas nós vamos entrar mais... Não sai... Eu fiz 4 slides só para essa primeira aula. 4 slides. Isso nunca. 4 slides. Mas eu sabia que quando a gente começa a história, falar sobre o início da igreja, as igrejas pentecostais, começa a vir um bocado de coisa, pergunta. Há uma pergunta sobre línguas, aí uma pergunta sobre o sapateado, a outra pergunta sobre a unção da águia, do leão. Nós vamos dar um intervalo. Daqui a 15 minutinhos, no máximo, nós estamos retornando. Okay? Amém. Amém. Ok. Unção da águia. Amém. Amém. Estamos aqui. Amém. O intervalo foi um pouco maior, porque fizemos aqui uma recepção aos alunos no início agora desse ano. O lanche foi... Diferenciado. Um pouquinho. Que bênção. Está conosco aqui a evangelista Helena, a evangelista Neide, Felipe Santos, Sandy Maria, Sinuara, pastor Evânio, mais alguém? Acho que só esses, né? Amém. Então, sejam bem-vindos. Já tínhamos cumprimentado os irmãos que tinham chegado antes, chegou depois o pastor Evânio. E vamos continuar. Amém, pastor. Estamos aqui. Não, no final. Agora, porque ela já vai editar aqui. Tá. Irmãos, vocês podem abrir a câmera? Se puderem, tá bom? Para a Anitta vai bater uma foto, depois vai postar. Ixi, Anitta, deixa eu ajeitar. Dá tempo de se ajeitar o cabelo. A Anitta vai bater uma foto, depois ela vai postar nas redes sociais. E no final, a gente bate um print também, vai bater uma foto da torre. Não, então tira agora, já que eles abriram. Pronto, pastor Evânio, falta o Felipe. A Sandy pode abrir? Sandy. Pronto, Felipe. Tá ok, Sandy, sem problema. Tá bom, espera mais nada. A Denise saiu. Ótimo, obrigado, viu, irmãos? Por nada, tá? Vamos lá. O pai do pentecostalismo moderno, o nome dele é Charles Parham. Passou a ensinar que as línguas eram a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Vocês entenderam
Porque o pentecostalismo moderno é entendido como tendo início no início do século XX, 1901, embora outras igrejas que mais tarde elas vão se identificar também com essa doutrina, com esse ensino do batismo com o Espírito Santo evidenciado com línguas, terem surgido, iniciado antes de 1901, antes da virada do século XIX para o século XX. Tá? Então, Igreja de Deus é antes, igrejas Holiness Pentecostal, Igreja de Deus em Cristo, várias igrejas, antes do século XX, elas se tornaram pentecostais, se identificaram com a doutrina. Para a Igreja de Deus foi fácil. Já tinha ocorrido, em 1896, o avivamento de Campo Creek. Mais de 100 pessoas foram batizadas com a evidência de línguas. Mais de 100 pessoas. Algumas foram curadas. Teve relato de uma pessoa que não sabia, nunca havia tocado órgão tocou no dia. Então, é comum até nos avivamentos pentecostais, no início do avivamento pentecostal, ter ocorrido isso. Pessoas que não sabiam tocar e começaram a tocar e tocaram por toda a vida. Interessante. Sim. Nós pentecostais acreditamos que o batismo do Espírito Santo é evidenciado lá em nossos irmãos tradicionais não acreditam nisso. Uhum. E a gente acredita que esse é o revestimento do poder. Isso. Eles se tornam menos capacitados por acreditar. Eu acredito, nós pentecostais acreditamos que o revestimento de poder é uma porta para vários dons que são, vamos dizer assim, úteis, importantes no ministério cristão. Então, o pentecostal tem aí uma oportunidade, tem ferramentas a mais. É claro que nós temos grandes pregadores, grandes missionários que não são pentecostais, grandes pastores que não são pentecostais. E muitos pastores pentecostais ficam atrás em outras questões. Não é verdade? Mas que o pentecostalismo, irmãos, o avanço do pentecostalismo, a capacitação possibilitada com o batismo no Espírito Santo, levou, irmãos, ao crescimento da igreja em todas as partes. Pregadores pentecostais chegaram a um local e oração de cura, famílias inteiras se converteram no interior do Brasil, em vários locais. Eram espíritas e se converteram, eram praticantes da Umbanda, viviam no vício, e foram os pentecostais, missionários, pastores pentecostais, evangelistas, orando, e Deus operou milagres. Expulsão de demônios e outros dons do Espírito Santo. Então, eu vejo que o batismo com o Espírito Santo é uma porta para a recepção de vários dons do Espírito, como estão alistados em Coríntios capítulo 12. Falar em outras línguas, interpretação de línguas, curas. O que mais tem lá? Não são só 9 dons, são uma variedade de dons. Então, hoje ele fala que dons são dons do Espírito Santo. E aquelas manifestações que as pessoas fazem eu primeiro vou explicar para vocês aqui. O Alan fez uma pergunta muito pertinente, que é os irmãos tradicionais, eles não acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. É uma experiência que ocorre no ato da conversão e não associam ao falar em línguas e nem a outros dons, como
oração da cura, milagres, interpretação de línguas. Os irmãos tradicionais não acreditam nisso. Então, ele perguntou, eles são menos capacitados? E aí, a minha resposta, os irmãos ouviram. Eu acredito que eles poderiam ter o acesso a esses dons. Se fossem mais abertos, eles poderiam ter acesso a esses dons. Só existem esses dons? Não. Qual é o número de dons que a Bíblia diz? Irmãos, é uma infinidade de dons. O apóstolo Pedro diz que é uma variedade de dons. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. A ideia ali é de tantas cores, matizes, que, como um DVD você coloca diante da luz, emite uma tonalidade variada de cores. A ideia da palavra no grego é essa. Variedade. Como é que está em Pedro? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, versículo 11. Seria uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como dons administradores da multiforme. O Israel está lendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ele chama de multiforme graça de Deus. É a variedade, a diversidade da graça de Deus. Ele está falando essa ideia também de dons, da graça, dádiva. Graça é caris. A palavra caris, do grego, é graça. É a raiz da palavra carisma, que é dons. O que ensina? Caris, graça. Carisma, dons. Que todos os dons são dados mediante a graça de Deus. Os dons são presentes de Deus para a igreja, para o serviço do corpo e a edificação do mesmo. Então, eu acredito que o pentecostalismo deu uma contribuição, e dá uma contribuição, falando historicamente, deu uma contribuição enorme, da possibilidade das pessoas acreditarem que esses dons, eles estão à disposição da igreja nos nossos dias, não ficaram apenas no século I da igreja, no período apostólico, eles estão à disposição hoje. Então, fez toda uma diferença. A crença dos pentecostais da atualidade dos dons. Os dons estão à disposição. A igreja está aberta a receber esses dons que Deus dá a quem Ele quer para a edificação e para crescimento do povo. Pois não. Isso que o senhor citou nos dons referente ao expulsar demônios. Só que a gente vai ver lá nos evangelhos que Jesus ele dá a sua autoridade em seu nome para profetizar e expulsar demônios. Realmente. Eu acredito que milagres, poder, dinamis, expulsar demônio é um dom. Todos podem expulsar, Deus em uma oportunidade. Eu já orei meia hora, irmão. E se era demônio, eu não sei. Mas, só que ele não saiu, não. Ele não saiu, não. Não saiu, desgraçado. E já vi o irmão chegar e dizer, só uma palavra que saiu. E aí, 2, 3 irmãos orando. Então, associado com milagre. É um milagre. Mas eu digo assim, pelo que o senhor falou, Deus revela a seu dom. Pela palavra, nós entendemos que em seu nome temos autoridade. Como diz, para expulsar e curar os enfermos. A autoridade em Cristo, no nome de Jesus. Até que, então, aí falta orarmos e pedirmos, como Paulo diz, né? Pedir os melhores dons.
sabe que ele tem nome da criança. Pastor Pérez, Vamos dar um exemplo que na qual não é Pastor Pérez. não tem isso que pagar. Amém. Só o Israel está falando, já a irmã fala. Né? Temos que pagar o preço, porque tem meninos que não saem, tem que ter jejum, tem que oração. Né? Então a gente vai longe falando de dons. Vamos terminar pelo menos esse slide. Um slide, mano. Meu Deus. A gente não saiu desse primeiro aqui. Mas Pode. um dom disso. Hã? Não, a gente vai falar isso lá. Professor de epístolas paulinas. Aí vocês perguntem a eles. Ou perguntam, vocês vão ter teologia lucana, vocês vão ter teologia pentecostal. Aí o professor vai falar sobre os dons do Espírito, vai falar sobre línguas. O meu é mais história, eu entrei porque está relacionado à história do pentecostalismo, história da Igreja de Deus também. Mas vocês vão ter disciplinas que aí vocês vão avançar o professor, e com certeza, como são bons professores nessa área, eles responderão com mais propriedade do que ele. Pois não, irmã Ney? Não, pastor, não era nada assim importante, não. Só que eu estou passando hoje, mas o pastor Antônio Júnior no podcast disse que passou foi à noite. Saiu o demônio saiu. Então dá mais vantagem do que ele, né? Ele passou a noite. Já aconteceu comigo. A irmã Neide falando que eu estou em vantagem, que eu passei meia hora e ele não saiu, e disse que teve um irmão que passou, foi à noite e não saiu. Rapaz, tem que desconfiar se era mesmo, né? Vamos lá. Depois disso, eu estou falando das origens do pentecostalismo, tá? Em 1906, William Seymour, pregador do movimento Holiness significa santidade, aí eu vou falar sobre a Igreja de Deus começa com uma igreja de santidade. É por isso que em 1902 mudou-se o nome de União Cristã na reorganização da igreja para Igreja da Santidade de Camp Creek, porque está associado a um movimento na igreja, principalmente norte-americana, chamada Movimento Holiness, Movimento de Santidade. O ensino wesleyano, metodista wesleyano, John Wesley, que ensinava a perfeição cristã, uma experiência pós-conversão de uma santificação plena, de um estágio de perfeição cristã. É até complexo, profundo o ensino de John Wesley sobre isso. Então, muitos metodistas, mas não foram apenas metodistas, wesleyanos, batistas, presbiterianos, episcopais, começou a resgatar, deram início a um resgate dos ensinos de Wesley, que havia diminuído a ênfase no ensino da santificação, e em meados do século XIX, 1850, nos Estados Unidos, esse movimento Holiness cresceu muito e atingiu várias igrejas. As pessoas acreditavam e ensinavam que podiam alcançar uma vida plena de santificação. Então, a Igreja de Deus, ela passou também a enfatizar o ensino da santificação. Então, ela passa a fazer parte de um grupo de igrejas que se identificaram com o ensino wesleyano, da santificação plena, da santificação total. Aí, mais adiante, eu vou explicar melhor sobre isso, e alguns relatos, por exemplo, relatos do William Bright, que é um dos primeiros líderes da Igreja de Deus, está junto com o Richard Spullin, lá no início, e o relato do Ambrósio, do Joseph Tomlinson, A.J. Tomlinson, o relato sobre essa experiência da santificação plena. Eles relatam no diário deles, e na próxima aula eu vou trazer para vocês. Então, o início do pentecostalismo é aqui. Um batismo no Espírito Santo de Agnes Osman, ela falou em línguas.
depois de Charles Parham, propôs uma leitura de Atos e que eles buscassem qual seria a evidência do batismo com o Espírito Santo. E confirmou-se, eles realizaram uma vigília, discutiram sobre o assunto, realizaram uma vigília, Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo, mas outros no mesmo dia também receberam o batismo com o Espírito Santo. Eu acho que é ela que relata, há um relato que ela falou em chinês. Chinês, alguém que tinha lá saber chinês, ou tinha ouvido já o chinês, ou foi outra pessoa presente. Não sei se estou confundindo. Teria que buscar mais precisamente essa informação. Então, aqui é o início do pentecostalismo moderno. Ele era pregador do movimento Holiness, foi aluno de Charles Parham, aderiu a este ensino e começou a pregar a mensagem pentecostal na Rua Azusa, dando início a um movimento que se espalhou por todos os Estados Unidos e por todo o mundo, que eu falei. Qual a importância do avivamento da Rua Azusa? Porque ele é mais significativo do que o avivamento de Camp Creek, sem desprezar, claro, um avivamento que é nosso, está ligado à história da Igreja de Deus. Mas é pelo alcance, o local em que aconteceu, possibilitou uma divulgação muito maior do avivamento. Jornalistas iam lá, pessoas iam lá para ridicularizar os crentes. Eles receberam apelidos jocosos como Holy Holiness, roladores santos. Não gostaram? Porque alguns irmãos rolavam literalmente no chão, né, do poder do Espírito, e eles detestavam. Os cristãos achavam uma afronta isso, os pentecostais, Holy Holiness, né, o som, né, no inglês, Holiness, santo, santidade, e Holiness, roladores santos. Mas era uma forma de menosprezar o avivamento pentecostal que estava acontecendo lá. Irmãos, esse avivamento da Rua Azusa foram 3 anos seguidos, cultos, como é que eles podem, permanentes, cultos eram cultos de manhã, tarde e noite. Todos os dias, 24 horas por dia, e durou 3 anos. 3 anos. No local, o Cleiton vai já falar, no local tinha um espaço, que era um espaço em cima, em que era um local separado para a oração, e embaixo era realizado os cultos. Pregadores se revezavam, pregando, ensinando a palavra de Deus e orando. Muitos que iam no local saber o que estava acontecendo, que atraiu pessoas de Los Angeles inteiro, repórteres para saber o que estava acontecendo, que movimento era aquele, que coisas estranhas estavam acontecendo lá. Pessoas saíram de lá dizendo, está acontecendo isso, estão falando uma língua que ninguém entende, está acontecendo isso, manifestações, choros, pessoas caindo no chão. E a notícia do que estava acontecendo começou a chegar em outros países. Suecos, alemães, ingleses, pessoas vindo de todas as partes. Alguns pregadores, pastores, crentes, passaram por lá, receberam a experiência e voltaram para o seu país com a pregação pentecostal. Então, o pentecostalismo cresce muito, em boa parte, graças ao avivamento da Rua Azusa. Atraiu muita gente, alguns para ridicularizar, para menosprezar, para achincalhar os irmãos, mas até isso foi positivo. Saiu em periódicos de jornais, dizendo o que estava acontecendo na Rua Azusa Street, pessoas enlouquecidas, roladores santos. Roladores santos é até bom,
Um pregador batista, muito conhecido, teólogo, ele chamou o pentecostalismo, isso mais adiante, de um último vômito de Satanás. Só em mim ele queria fazer na cabeça dele. Ele chamou os pentecostais de um último vômito de Satanás. Ele era um teólogo muito conhecido, ainda tem livros dele, Morgan. Agora, Nós somos o bom dele é o quê? os pentecostais, irmãos, era daí. Eles eram muito mal vistos. Eles não permitiam qualquer de outra igreja participar, eram expulsos dos cultos pentecostais. Então, até meados do século XX, os pentecostais eram tratados dessa maneira pelos irmãos tradicionais. Tá? Antes de 1901, e o avivamento da Rua Azusa... Eu ainda acho que os tradicionais tratam os pentecostais com muita chacota ainda. Piada, mas é muito pelo fato de que... Do extremismo... que trata numa tese pentecostal totalmente diferente do que é realmente, que é o ensinamento bíblico. E aí a pergunta do Luiz, né? A questão do Luiz. De pula, às vezes subindo uma coluna, bater na cabeça, igual o cabo na coluna. Aí isso aí acabou que... Aí entra uma questão, que às vezes o pentecostal parece que não tem argumento para debater com o tradicional. Porque o tradicional estuda muito, porque o pentecostal já está mais preocupado com a experiência. A experiência e esquece que precisa estudar a Bíblia. Aí é pregação superficial, palavras sem profundidade, ensinamento bíblico errado. É um monte de coisa que acontece no pentecostal. Muito bem colocado. Os irmãos entenderam o que o Felipe falou? Deu para ouvir? Não consegui entender direito, não, pastor. Não, né? Não, ele falou que os tradicionais que se dedicam ao estudo da palavra, à teologia, enquanto os pentecostais vão pregação rasa, pouco estudo da palavra, se preocupam com experiências e que nem sempre essas experiências são experiências realmente bíblicas, né? Verdadeiras experiências pentecostais, muita meninice, né? Muito emocionalismo. Bom seria se fosse juntar os dois, né, pastor Pérez? A unção, né, o batismo com o conhecimento, né, o equilíbrio, infelizmente, nós temos dos dois lados. Isso. Aí a Maneide colocou aqui que tem que ter o equilíbrio, né? O batismo, a experiência com o Espírito Santo e o estudo da palavra que nós estamos fazendo aqui. O que o irmão Luiz colocou tem que diferenciar o que são realmente os dons e, às vezes, a emoção. A gente sabe que tem. E faz parte, os primeiros pentecostais, em avivamentos, ocorrem manifestações que, às vezes, é fruto da emoção de determinada pessoa. Né? Pessoas caem no chão, pessoa grita, acontece, gritos, sai correndo, pula. Não podemos dizer que a experiência que ela está tendo ali, que ela não foi batizada com o Espírito Santo, ou ela não está percebendo o poder de Deus. Às vezes sim, mas é a reação dela ao poder de Deus. A graça de Deus. Eu já vi uma pessoa ali cheia do Espírito Santo, batendo os pés, irmãos, e não podia ser ela somente ali, não. Era com a rapidez batendo assim os pés, ou ela era, não sei, dançarina profissional, sapateado, mas a gente via que não era, irmãos, algo apenas emocional. Era o corpo reagindo ao poder de Deus. Aí outras experiências aí são meio estranhas. Às vezes é um emocionalismo puro. Não tem nem a graça do Espírito Santo. E algumas vezes não tem isso. Às vezes não tem. É para se apresentar, para trazer as luzes para ela, chamar a atenção. Tem isso tudo.
E entra também, professor, que o culto ao Senhor que nós apresentamos, ele é um culto racional. Eu não nos tiro do nosso racional enquanto nós estamos chegando. A gente sabe o que está fazendo. Isso. Da mesma forma, o Senhor ele trabalha de maneira que o culto é feito com decência e ordem. Quando perde a decência, a ordem, é ali quando você começa a entender que aquilo que está acontecendo não é algo direcionado ao Espírito Santo. Às vezes é mais da emoção mesmo. É como você disse. Às vezes é uma pessoa que quer aparecer, ou uma turma que não compreende realmente o que é o agir de Deus dentro da igreja. É um texto importante. Decência, Deus é um Deus de ordem. A palavra lá, eu acho que é cosmos. Cosmos é ordem. O cosmo que Deus criou é tudo ordenado. É tudo em ordem. É o significado da palavra. E no grego clássico, aí, trazendo para o grego, é interessante que você pode traduzir a palavra cosmos no grego clássico, aparece na literatura clássica antiga, enfeite, maquiagem. Porque a maquiagem dá beleza, né, na mulher? A mulher toda baranga, aí bota uma... A mulher toda requenguela. Aí bota um cílios postiço, aí bota 2 dedos de maquiagem, de base, aí fica, rapaz, aí mudou, né? Aí agora vai ver de manhãzinha cedo, quando acorda. Meu Deus. Então, é interessante que a palavra cosmos, no grego clássico, a ideia de beleza, de ordem, de enfeite, de coisa que está no devido lugar. Então, a palavra pode ser traduzida por maquiagem. Não no grego neotestamentário. No grego do Novo Testamento, cosmos, mundo, é algo que tem ordem. O cosmos, a criação. Sentido cosmos, mundo, sentido de mundo, a ordem criada, ou mundo, o sistema estabelecido que é contra Deus, que é oposto ao evangelho, também é mundo. É o sistema mundano. Pronto, depois da aula do grego, a irmã Neide pode ficar à vontade, irmã. Não, pastor, é porque, assim, é só uma opinião, é porque tem um dom que também é muito negligenciado, e aí ocorre essa desordem, né? É o discernimento de espírito, que não é buscado, né? E aí você consegue discernir que vem de Deus ou não. E os pentecostais, né? Pentecostais aqui, não a Deus, para que haja uma ordem. Exato. A irmã colocou que discernimento de espírito, às vezes as pessoas não têm, e aí não conseguem diferenciar o que é de Deus, o que não é de Deus. E às vezes falta de conhecimento bíblico, não precisa ter nenhum dom de discernimento. Conhecimento bíblico, você já discerne, já consegue entender que aquilo ali não está. O próprio princípio, ordem, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência. E o culto tem que ter ali ordem, para que não haja uma falta de entendimento, uma edificação do corpo de Cristo, né? Sem ordem. Um fala em língua, o outro profetiza, o outro também profetiza do outro lado, aí não ora pelo outro. Já cultos que acontecem isso no meio pentecostais. Por isso que eles são mal vistos. Alguns tradicionais não entendem o que é realmente o pentecostalismo por causa dessa caricatura, desse desenho do pentecostalismo em alguns lugares, né? Essa apresentação pentecostal em alguns lugares. Queria falar, Geraldo? Acho que isso deu mais um debate, mas é muito por conta das redes sociais, né? Porque antes disso aí já existia na igreja. Só que hoje é divulgado. O pregador que grita, quase 40 minutos do site, nem entra no texto. Aí dá uma ideia que o pentecostal não sabe interpretar um texto. Que não tem base bíblica, não tem pregação. Às vezes interpreta uma coisa errada, dizendo que tem pessoas ali que estão em pé esperando você cair. É por isso que a Bíblia diz que lá
tem uma nuvem de testemunhos hoje de Atos que olha para você. Ali está falando dos homens lá, herói da fé. Herói da fé. Tá falando do ímpio que está esperando o crente cair, não, né? Aí é forçar demais. Passa mais um. Vamos concluir a aula até 10 hoje, né? A aula inaugural. Tanto Parran quanto Seymour mantinham uma versão da visão de santificação wesleyana. Né? A doutrina da perfeição cristã, santificação plena, tem esses nomes, que foram dadas pelo próprio John Wesley, né? O ensino da perfeição cristã ou da santificação plena. O que não foi... A partir de John Wesley, tem um livro, o Ensino da Perfeição Cristã. Eu tenho lá em casa. Próxima aula, se eu lembrar, eu trago. Ele dá uma ideia de que a santificação não é apenas progressiva, como eu acredito que também é. A santificação começa no momento da nossa conversão, nós somos santificados, mas é um processo que continua por toda a vida cristã. Nós devemos buscar a santificação. Mas John Wesley, ele dá a entender nos seus escritos que a santificação pode ser uma experiência definitiva em determinado momento da sua caminhada cristã. Você é santificado, você chega a um grau, a um nível, santificação plena, santificação total, ou perfeição cristã. É o ensino do perfeccionismo, vem de John Wesley. Era 3 graus, assim, né? Não. Não, aí é depois dos batismos, né? Aí é depois, tá? Então, que a santificação é uma experiência dramática, chamada assim, dramática, definitiva, em determinado momento. Então, o movimento Holiness resgata a essência do ensino de Wesley, mas ela amplia, ela fala mais do que realmente Wesley falou. Aí surge a teologia chamada teologia do altar. Uma mulher chamada Phoebe Palmer. Ela ensina que as pessoas, pela fé, poderiam ir adiante, por isso teologia do altar, e receber pela fé a santificação total, a santificação plena. Então, a Seymour, Parran, depois Richard Spullin, William Bright, a J. Tomlinson, a J. Tomlinson, da Igreja de Deus, outros líderes de igrejas que se tornaram pentecostais, ensinavam a mesma coisa. Primeira experiência, conversão. Segunda experiência, não é o batismo com o Espírito Santo, é a santificação plena. Aí, depois, com o movimento pentecostal, há o batismo com o Espírito Santo. Então, nós somos uma igreja, nem todos sabem disso, nem pastores, nós somos uma igreja de tradição pentecostal holiness, pentecostal de santidade. 3 experiências. Não é tão popular hoje? Não, porque o pentecostalismo chamado pentecostalismo da obra consumada. Vocês tinham ouvido falar? Aí depois eu vou indicar os livros, quem quiser ler, tem a literatura que vocês podem entender melhor. Pentecostalismo da obra consumada. Antes, o mais popular entre os pentecostais era o pentecostalismo holy. Seymour, Parran, líder da Igreja de Deus em Cristo, líder da Igreja de Deus no Brasil, da Igreja de Deus Cleveland, que é assim que é conhecido, nós vamos falar. Todos vieram do movimento Holiness, ou aderiram ao ensino da santificação plena, com uma segunda experiência.
ainda não entendiam uma terceira experiência, batismo com o Espírito Santo. Só que em 1911, um camarada que era do movimento Holiness pentecostal começou a ensinar que ele uniu a santificação com o batismo com o Espírito Santo e disse que era a mesma experiência. Não havia diferença. Santificação plena ou santificação total, a experiência da santificação é a mesma do batismo com o Espírito Santo. Em poucos anos, o ensino, faltou de novo o nome dele aqui, não. É que é tudo em inglês. O ensino dele se tornou muito mais popular e hoje é representado pela maior igreja pentecostal no mundo, é as Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus é representante do pentecostalismo da obra consumada. A Igreja de Deus, como a Igreja de Deus em Cristo, e a Igreja de Deus, a Igreja Holiness Pentecostal, são igrejas de tradição wesleyana, ou tradição Holiness, que acreditam em 3 experiências: conversão, santificação e batismo com o Espírito Santo. Por que o pentecostalismo da obra consumada hoje é muito mais popular? Tanto no mundo todo. O pentecostalismo Holiness, que no início era a sua força, não é tanto e é menor. Porque é mais simples de entender. E para alguns, mais bíblico. Existem 2 experiências: conversão e batismo com o Espírito Santo, que está incluído também a santificação aqui. Então, se tornou... E é interessante que o próprio William Seymour, depois vou trazer uma foto desses líderes aqui, o William Seymour, quando esse camarada, que eles eram conhecidos, começou a ensinar o pentecostalismo da obra consumada, o William Seymour, amaldiçoou ele, ou profetizou, que Deus pesaria a mão sobre ele. 1 ano o camarada não morreu? Foi. Esse camarada morreu. Eu vou trazer o nome dele. Então, só concluir aqui a leitura. E durante boa parte do seu ministério ensinou a visão padrão do movimento de que a santificação total, ó, essa parte aí, ó, era uma purificação provocada pelo fogo do batismo do Espírito Santo. O movimento Holiness ensinou isso. Eles já usavam a expressão batismo no Espírito Santo, mas diziam que o batismo, o fogo do batismo é o fogo de purificação para a pessoa alcançar a santificação total. Depois, o pentecostalismo diz, não, o batismo com o Espírito Santo é uma terceira experiência após a santificação. Agora, com a nova visão pentecostal, eu entendia que o batismo no Espírito Santo representava uma terceira experiência. Bom, aqui está resumido como o movimento Holiness entendia e como passou os pentecostais a ensinar. Ok? Pastor Pérez, Sim. é porque eu não estou lembrada agora, mas eu vou procurar. Tem uma parte do credo da Igreja de Deus que é mais ou menos isso aí. Eu vou procurar aqui na próxima aula. A santificação, eu acho que é mais ou menos assim. É uma parte do credo. Aí eu não consegui entender, tá? Mas eu estou explicando agora. Tem. Tem, mano. aí Eu acho que a memória, a irmã está sabe? lembrando que tem o credo, a irmã lembrou bem, e nós vamos trazer ele aqui na aula. Tem o credo, que eu acho que é o 4º item, que diz, creio no batismo com o Espírito Santo, subsequente à santificação. É mais ou menos isso mesmo. Não está explicado. Aí quem não entende a doutrina da santificação, aí, o que é que quer dizer? É isso, porque a gente entende, eu entendia como na segunda, né? Lembrando que o credo, Declaração de Fé da Igreja de Deus, é de 1948. A igreja já existia há mais de 50 anos. Eu também vou explicar isso.
O credo, com 14 itens, é de 1948. Não é desde o início. Ok? E tem uma discussão também na Igreja de Deus, entre os teólogos da Igreja de Deus, sobre o ensino pentecostal holiness e o ensino pentecostal da obra consumada. Na Igreja de Deus tem teólogos que discordam. É o sexto, né? O sexto item.